Vamos lá, Júlio. Um jogador que ainda sonha com uma vaguinha na seleção na Copa, se algo acontecer com os 3 principais goleiros, e um que está garantido se nada acontecer, nada de errado acontecer com ele. O Everton e Santos. O Santos muito bem no Flamengo, melhorou demais, né? Trouxe confiança, acabou com aquele debate chato de goleiro, mas o Everton é melhor do que o Santos. O Everton, para mim, é um dos 10 melhores goleiros do mundo na atualidade, né? Ninguém olha muito para o futebol brasileiro lá na Europa, mas o Everton é bom demais. Vou de Everton. O Santos, para mim, já joga no Flamengo o melhor que ele jogou no Atlético Paranaense. É uma fase espetacular. Jogador que traz tranquilidade, né? Exato. Sem ser espalhafatoso, igual o Everton. Mesmo tipo de goleiro. Mas, claro, não dá para não votar no Everton. Não vamos precisar da produção nessa. O Everton, primeiro voto para o Palmeiras. Lembrando que no ano passado, antes da decisão da Libertadores, qualquer mata-mata em qualquer televisão, rádio, dava uma ampla vantagem para o Flamengo, à época. Vamos ver se muita coisa mudou, pelo menos aqui no depois do jogo. Lateral direito, Rodinei. Há uma corrente de informação lá no Rio de Janeiro de que Mateuzinho poderia jogar essa partida. A gente mantém aqui o Rodinei, até porque se depois o Rodinei jogar, os caras vão falar, pô, mas os caras puseram o Mateuzinho lá. Pelo que o Rodinei está jogando, e é um lateral vigoroso fisicamente, eu acho que o Dorival vai mandar o Rodinei para os 2 jogos, contra o Palmeiras e contra o São Paulo. Vamos ver. O Marcos Rocha, ele fez no primeiro semestre, né? E no segundo semestre, no jogo contra o Flamengo, o Marcos Rocha, ele estava fora, né? Ele estava fora. Jogar final? Jogou o Mike. Ele fez um grande jogo contra o Atlético, na semifinal. O Marcos Rocha melhorou muito, mas assim, o momento do Rodinei me faz votar Rodinei. Claro que o Marcos Rocha é melhor jogador do que o Rodinei. Não é disso que estamos falando, né? Sim. Estamos falando cara a cara agora, né? Não na história. Agora, assim, nessa semana... O Rodinei tá jogando demais. Eu vou votar no Rodinei. Futebol é engraçado, né? O Marcos Rocha, muita gente tinha medo que pudesse fazer falta na final contra o Flamengo e o Mike entrou e jogou muito bem. E no ano anterior, muita gente tinha medo no que o Marcos Rocha poderia aprontar na final da Libertadores, tendo que marcar o Marinho. Existia essa preocupação por parte da torcida do Palmeiras. Ele fez um grande jogo. Eu fico com o Marcos Rocha, apesar de entender que a fase do Rodinei é muito boa, porque eu considero a fase do Marcos Rocha também excelente. Boa, e ele melhor. Defensivamente. Sim. Eu acho que a chance do Flamengo achar um gol por um descuido do Marcos Rocha é menor do que a chance do Palmeiras achar um gol por um descuido do Rodinei. Então, cabe à nossa produção o voto de Minerva. Causa ganha aí para o Palmeiras. Então, Marcos Rocha, segundo voto, com o voto de Minerva da nossa produção. Quando vai para a produção, é que nem quando vai para o VAR, eu já nem tenho mais esperança. Não ganho uma. E na zaga, não é verdade. Traz mais chocolate das férias da próxima. Olha só que dupla sensacional, hein? Gustavo Gomes e Davi Luiz. Olha a cara de inveja do Davi Luiz aí na foto. Gustavo Gomes está jogando demais. Tá lembrando o Baggio olhando para o Romário, né? Antes da seleção. Olha, eu já nem sei dizer, se você falar assim, no momento o Gustavo Gomes melhor, não sei não, acho que na carreira também. Também acho. O Davi Luiz foi um zagueiro realmente fantástico no futebol inglês. Ele teve muitos momentos. Mas ele oscilou mais. O Guilherme, o Gustavo Gomes oscila menos do que o Davi Luiz. Para mim, a carreira do Davi Luiz na Europa foi consolidada, existiu. O Gustavo Gomes não, mas eu vi... O Gustavo Gomes é muito consistente. Eu acho um zagueiro melhor do que o Davi Luiz, mais completo. Também voto no Gustavo Gomes. Ambos fazem lambanças aqui e ali. Mas sim, o Gustavo Gomes é bom para fazer uns penais do nada. Meio assim, nada a ver. Carrinhos, assim. Mas é muito bom jogador. 3 votos para o Palmeiras. Pois é, vamos para a quarta zaga. Tá aí o Murilo, que entrou tão bem nesse time. Né? E Léo Pereira. Vamos para o 4º voto, porque o Murilo está jogando demais. Se fosse ao contrário, se o Davi Luiz jogasse por esse setor, aí eu votaria no Davi Luiz. Contra o Murilo? Contra o Murilo. Olha, pela experiência do Davi Luiz. O que o Murilo está jogando, eu acho que nem o Palmeiras contava com isso, né? O Luan era o titular, né? Obviamente perdeu boa parte da temporada machucado. O Murilo está bem demais, eu vou de Murilo. Apesar do Léo Pereira estar bem demais também. Mas não, o Murilo é mais jogador. Eu já falei aqui, no primeiro turno, a minha seleção do Campeonato Brasileiro foi a dupla de zaga era do Palmeiras. O momento do Murilo é extraordinário. E até no dia que ele pode acontecer tudo de errado, que foi aquele jogo contra o Atlético Mineiro, faz o gol contra... Ele vai se recupera. Vai lá e faz o gol, né? Que abre caminho para a reação. Fez vários gols na temporada. A foto dele tá comemorando ali, tem vários para escolher. Cuidado que ele tá fazendo arminha na tua cabeça aí, ó. Você chegar pro lado aí, ó. Não, tudo Olha bem. lá, esconde. Já aconteceram coisas piores nessa combinação. Já apareceu coisa pior na tua cabeça.
Boa, Murilo. Quarto voto para o Palmeiras. Será que teremos uma goleada ou vai pintar a reação flamenguista? Outra briga boa, hein? Há 6 meses talvez não fosse tão boa essa briga. Piquerez e Felipe Luiz. Aqui sim, né, temos acho que uma dúvida maior, porque o Felipe Luiz, ao contrário do Rodinei, dificilmente joga as 3 partidas seguidas, né? Então é bem capaz que tenha o Ayrton Lucas aqui, até porque o Ayrton Lucas tem mais confiança do Dorival do que o Mateuzinho, que claramente perdeu espaço lá do lado direito. Eu voto no Felipe Luiz aqui. Acho que mais jogador que o Piquerez, e ele é um jogador que traz muita estabilidade ao time. Talvez o Dorival escolha isso, escolha a estabilidade do Davi Luiz, joga o Ayrton Lucas na Copa do Brasil. Votaria no Ayrton Lucas também, contra o Piquerez. Mas vamos de Felipe Luiz. Piquerez é um jogador extremamente importante taticamente, ele é muito bom, né, jogador tecnicamente. Eu acho que eu subvalorizo, também. talvez, o Piquerez. Não, talvez não. Eu acho que o Piquerez vai muito, eu ia concluir dizendo que apesar de achar ele muito bom taticamente e bom tecnicamente, talvez ele esteja indo na onda de todo um time que está jogando muito bem, as coisas funcionam. Mas ele foi fundamental taticamente no jogo contra o próprio Flamengo. A gente sempre resgatando esse jogo, né, contra o Flamengo, a decisão da Libertadores. Mas o Felipe Luiz é mais experiente, eu acho mais técnico, é um cara que dentro de campo tem um posicionamento extraordinário. E possivelmente, se ele estivesse jogando no Palmeiras, que está numa fase melhor há mais tempo, hoje eu acho que as fases se equivalem, mas se ele estivesse no Palmeiras, onde a fase do time é melhor há mais tempo, a gente nem teria essa dúvida. Ele no Palmeiras. Eu voto no Felipe Luiz. Então, 4-1. Você votou no Felipe Luiz também, né? E acho que votaria, como eu disse, acho que votaria no Ayrton Lucas se for essa decisão do Dorival também. Muito bem. Eu também ficaria com o Ayrton Lucas. 4-1. Vamos para o meio-campo. E nessa temporada, em nenhum mata-mata, o Danilo perdeu. Será hoje contra Thiago Maia? Thiago Maia se acertou ali como primeiro volante, né? Eu acho que o Vidal é a mesma situação do Felipe Luiz, jogou contra o Atlético, jogou muito, aliás, muito. Acho difícil o Vidal jogar essa partida. Pode entrar, dependendo de como tiver o jogo no segundo tempo, mas acho que o Thiago Maia volta até a titularidade. Eu vou votar no Danilo, ainda que o Danilo, claro, tenha que dar uma resposta, porque o erro dele contra o Atlético Mineiro, né? O primeiro jogo dele foi bem ruim contra o Atlético, mesmo com o gol marcado no fim, que a bola meio que bateu nele ali, sobrou para ele e tal, tudo certo. E aí a expulsão que poderia ter comprometido toda a classificação do Palmeiras na Libertadores, né? Então, vamos dar um voto de crédito para o Danilo, porque é um jogador que não costuma fazer esse tipo de besteira, está ainda no começo de carreira, ainda tem uma chance de seleção, acho difícil, mas ainda tem uma chance de seleção. Eu vou de Danilo contra o Thiago Maia. O momento do Thiago Maia hoje, por incrível que pareça, é muito melhor que o do Danilo. Mas o futebol do Danilo, no geral, é tão melhor que o do Thiago Maia que é impossível para mim não votar no Danilo. Então tá 5-1. Uma boa ideia, Júlio. 5 votos para o Palmeiras. Se fosse o Vidal, eu também iria de Danilo. Acho o Danilo um jogador excepcional. João Gomes e Zé Rafael. Gomes vota em Gomes, né? Mas eu sou Gomes também e vou votar no Zé. Você também. Rafael vota no Rafael. Você também é Gomes? Nós somos primos distantes? Sim. Não, mas o meu Gomes é espanhol, né? Ah, o teu é com Z, o teu é falseta? O meu é com, o teu com S. O teu é de Araque? O meu é com S, mas mudado. Era original com Z. Sei. Ali perto de Toledo, uma cidade próxima a Toledo, que também é próxima a Madrid. E mudou para Gomes com S? Mudou em algum momento. Em algum momento. O meu é Portuga da Gema. Então, Rafael votando no Rafael, mas não votando no Gomes. Há um empate aqui. Eu vou de João Gomes, porque o Zé Rafael é um jogador muito importante para o Palmeiras. Mas eu acho que o João Gomes é um talento espetacular, que o Flamengo nos revelou aí, né? O Rogério e outros técnicos depois. E é um jogador com o Dorival nesse losango, né? Mais pela esquerda, um pouco mais para frente. Eu gosto bastante do João Gomes. Adivinha quem a produção votou para desempatar? Rafael, né? É lógico, né? João Gomes. Ufa! Ganhei uma no choro. Ele tá tão acostumado a falar que a portuguesa é prejudicada pela arbitragem que o choro já virou uma coisa sistemática. Quase nunca foi, né? Uma vez ou outra, como todo time, como o Milan já foi, como o Real Madrid já foi. João Gomes, então. Segundo voto para o Flamengo. Seguindo, vamos lá. Tá aí, Rafael Veiga com De Arrascaeta. Todo respeito ao Rafael Veiga, mas que caiu um pouquinho, né? Grande jogador no primeiro semestre e tal. Talvez em junho, sei lá, eu tivesse votado no Rafael Veiga. Mas o Arrascaeta hoje, para mim, é o melhor jogador em atividade no futebol brasileiro. Talvez em outro mês você
tivesse votado no Rafael Veiga, não só porque o Rafael Veiga estava muito bem, mas porque o De Arrascaeta estava oscilando. Porque o De Arrascaeta bem, o Rafael Veiga pode chegar no auge dele que a gente provavelmente não vai votar. Não vai. E nada contra o Rafael Veiga, que eu já pedi até na seleção brasileira, que o De Arrascaeta é outro papo. Até porque a característica dele, o Rafael Veiga é aquele típico meia de chegada e finalização. E o Arrascaeta é um jogador muito mais completo. O Arrascaeta cria chances, né? Cria jogadas, além de ter também o passe de primeira e também a chegada na área. Né? Sim. Então ele é de fato mais completo do que o Rafael Veiga. Isso não tira mérito, crédito do jogador, que é o Rafael Veiga, que é muito bom jogador. E eu não acho que a gente estava errado de pedir o Veiga na seleção, não. Eu acho que ele deveria ter sido testado. Agora vai chegando perto da Copa, não foi testado, também caiu um pouquinho, talvez tenha desanimado um pouco. Então agora perde um pouco o sentido, mas ele deveria ter sido testado pelo Tite. Mas o meu voto é no Arrascaeta, porque o meu voto é pelo Arrascaeta contra qualquer um hoje no futebol brasileiro. Tá vendo? Nem sempre Rafael vota em Rafael. Voto no De Arrascaeta também. Terceiro voto para o Flamengo. Terceiro jogador do Flamengo que entra na lista. E nem Jorge vota em Jorge, porque também não tem outro Jorge, né? É só o De Arrascaeta que é Jorge. É isso aí. Vamos seguir aqui. Tá, essa é boa, hein? Ah, essa é dura, hein? Dudu e Everton Ribeiro. Essa é muito dura. E é difícil também porque eu acho que são estilos um pouquinho diferentes. São. E assim, se a gente olhar a carreira, também é muito duro. Também. Porque o Everton Ribeiro é um jogador... O Dudu e o Everton Ribeiro são essencialmente jogadores de carreira feita no Brasil. Brasil, perfeito. E que a gente nunca vai saber o que poderiam ter sido, e eu acho que ambos teriam potencial de ter sido alguma coisa na Europa. Ambos deveriam ter tido mais chances na seleção. O Dudu nunca teve. O Everton Ribeiro passou a ter recentemente. Acho até que não vai para a Copa e acho que não tem que ir. Não é carta fora do baralho, mas acho que ele já está não no seu melhor momento. É um jogador que está há 10 anos aí entre títulos, entre times campeões no futebol brasileiro. Foram lá para a China, para outro lugar, para outros mercados, jogadores que mereciam ter tido mais espaço. Eu acho assim... O Dudu muita gente não gosta disso, mas o Dudu é um dos 10 ou 15 grandes jogadores da história do Palmeiras, um clube que tem... O peso do Dudu é muito grande. E é um jogador de mudar, né? Eliminatórias. No ano passado ele mudou a vida do Palmeiras na Libertadores. Ele tinha voltado, não se sabia bem o que ia ser do Dudu. Ele arrebenta contra o São Paulo, né? O Dudu é um jogador muito decisivo. Ele pode ganhar um jogo sozinho, numa noite muito inspirada. O Everton Ribeiro já é um outro tipo de jogador e ele não é um dos 10 maiores jogadores da história do Flamengo. Eu vou de Dudu sem tirar nada do Everton Ribeiro, mas eu vou de Dudu por gosto, assim, por tipo de jogador. Eu acho o Dudu um jogador tão importante quanto o Everton Ribeiro, tão importante nesse momento quanto o Everton Ribeiro. Eu acho até a fase dele um pouquinho melhor. E os meses anteriores aí tem sido mais regular, ele tem sido mais regular do que o Everton Ribeiro. E concordo plenamente com você em relação à importância dele na história do Palmeiras. Inclusive, fico à vontade aqui para dizer que dessa vez acho que eu estava certo, a culpa em relação ao Pedro. Quando eu falei que o Dudu era o jogador mais importante do Palmeiras no século XXI, a primeira vez, antes dele sair do Palmeiras, muita gente deu risada. E muita gente falava do Marcos, e eu sempre aleguei que o Marcos, o grande momento dele no Palmeiras foi no século passado, ganhando a Libertadores. O ponto era esse. E para mim agora, não só uma coisa praticamente definitiva, como a maioria dos jornalistas concorda que o Dudu é o jogador mais importante do Palmeiras no século XXI. É quase uma coisa... Mas não me entenda mal, tá? Mas eu acho que a comparação Marcos-Dudu... Deixa eu pensar se eu falo isso. Falo. É tipo o Paulista de 77 do Corinthians versus a Libertadores de 2012. Eu entendi. Entendeu? Entendi. Não se compara o que um fez e o que o outro fez. O Dudu fez coisas muito mais grandiosas pelo Palmeiras do que o Marcos. Só que o Marcos tem um momento ali tão grande, aquela Libertadores, 99, os pênaltis defendidos contra o Corinthians. Claro que a carreira dele no Palmeiras não se resume a isso, mas é tão grande ali, naquele momento, que parece que foi maior do que foi. Né? O Paulista de 77 do Corinthians, hoje a gente fala que você tá maluco. Né? Sim. Mas, pô, naquele momento era uma coisa muito grandiosa. Sim. O Dudu não vai ser um campeão do mundo, como o Marcos foi, goleiro titular de Copa, mas aí estamos falando de outra coisa, estamos falando no Palmeiras. Perfeito. No Palmeiras. E eu acho que o
A discussão é válida, como é válida a Paulista de 77 versus Libertadores no Corinthians. A discussão é válida, mas eu tô com você, eu fico com o Dudu. Eu acho que o Dudu é maior do que o Marcos na história do Palmeiras. É isso, acabamos nos empolgando aqui, nos distanciando do cara a cara. Mas é isso. É bom, isso aqui é legal falar de futebol. Até para ilustrar por que a gente está votando mensagem, hashtag, depois do jogo, comente, dê sua opinião, participa com a gente nas redes sociais. Cornetem. O Júlio adora ser cornetado, principalmente no Twitter. Eu estou aprendendo com o Vitão Guedes aqui, que mandou mensagem agora, que sacrilégio, nada é comparável a 77. Tem muito palmeirense que deve estar pensando que sacrilégio, o Dudu não pode ser comparado ao Marcos. Né? Tá certo, pode acontecer. É justo, mas eu vou para, se me cornetar aqui, Vitão, eu vou na delegacia, hein? Já estou avisando. Tá certo. Dudu, sexto voto para o Palmeiras. Seguindo, Gustavo Scarpa e Gabigol. Essa é muito difícil também, né? Porque os dois, de uma certa maneira... O Scarpa não dá para dizer que está jogando fora de posição, e nem o Gabigol. Só que o Gabigol jogou muito tempo como centroavante e o Scarpa jogou muito tempo como quarto homem de meio campo, mas meio campo mesmo, não tão aberto, né? Criando mais jogadas pelos lados. E são dois jogadores exuberantes tecnicamente. Eu acho o Gabriel fantástico. Acho que ele melhorou a atitude dele. Acho que ele deixou de ser um moleque mimado para ser um adulto profissional. Eu acho um grande jogador de futebol, o Gabriel. Acho que ele deveria até ter uma segunda chance na Europa, não sei nem se ele quer também. Mas o Scarpa está fazendo uma temporada que é muito acima, eu acho, do que ele poderia dar, do que a gente imagina que ele pudesse dar. O Gabriel, eu acho que está fazendo uma temporada condizente ou até um pouco abaixo. Né, passou alguns momentos aí sem fazer gols. Olha o gol que ele perdeu agora contra o Atlético Paranaense. Poderia ter sido um gol perdido trágico. Se adaptou a jogar com dois atacantes, com o Pedro. Acho o Gabriel muito bom. Mas acho que o Scarpa, ele é um jogador aqui que está fazendo uma temporada aqui. E é por isso que eu vou votar no Scarpa. Eu já vou votar no Gabigol e a minha razão talvez deponha contra mim mesmo, mas... Eu acho que o Gabigol e o Scarpa, se você pegar os dois jogadores e isolar num time não tão bom, o Scarpa vai ser mais importante do que o Gabigol. Acho que o Gabigol é difícil de entrar e resolver. Ele vai fazer um time ruim virar bom. Exatamente. Agora, você pega os dois e coloca em times encaixados, o Gabigol provavelmente vai brilhar mais, vai se destacar mais. Bom ponto. Como os dois times estão encaixados, são maravilhosos, são espetaculares e os dois melhores do Brasil, eu ainda fico com o Gabigol, embora concorde com tudo que você falou sobre o Scarpa. E a produção está comigo, então a produção vota no Gabigol e agora fica 6-4 essa disputa. Isso é bullying quase. Já deu Palmeiras, se a gente não contar o técnico. No campo já deu Palmeiras. Vamos para a última posição. Aí talvez fique difícil. Ao contrário do meu amigo Fábio Sormani, eu sempre achei o Pedro melhor do que o Rony. Se falou do Sormani nos últimos dias, né? E ao contrário do seu amigo Tomás Rafael, você nunca achou o Pedro, às vezes, superestimado. Então, votaremos no Pedro, a produção vai votar, né? O Cezinha aqui vai votar, a Stephanie, que nunca deve ter visto o Pedro jogar, vai votar no Pedro também. Então, todos com o Pedro. Com todo respeito ao rei das bicicletas, Rony. Então ficou 6-5. Podemos já para o campinho ou quer escolher o técnico antes? Vamos técnico então. Dorival ou Abel? Batalha em glória para o Dorival, para o nosso amigo Dorival. Pois é, né? Eu só não votaria no Dorival hoje contra o Abel, eu acho. Mas o Abel é demais, né? No futebol brasileiro, não. Tite à parte, eu também. Abel é demais. Também. Assim, eu acho ele uma mala. Dorival é muito mais legal do que ele. Mas não é legal. Acho que o Abel deve ser no campo. Isso. O Abel deve ser um cara legal também, fora do campo. E eu acho que ele tem coisas... Eu acho que ambos melhoram o debate, ambos melhoram a nossa sociedade, ambos melhoram os seus jogadores, ambos melhoram o ambiente de trabalho em que eles estão inseridos. Suas famílias, tenho certeza de tudo isso. Mas acho que a atitude no campo do Dorival é muito melhor do que a do Abel. A atitude no campo do Abel, ela muitas vezes foge com o respeito com os profissionais que estão lá. Árbitros, obviamente, são as principais vítimas, né? Você não vê o Dorival fazer isso. Mas o Abel é um técnico para 30 anos. Aí. O Abel é um técnico para a Europa, para time grande da Europa. Talvez eu esteja errado, mas... eu vou votar no Abel. Assina embaixo, Abel Ferreira. Vamos ao campinho, então, com a seleção Palmeiras / Flamengo. Até que ficou equilibrada, mas vitória do
Palmeiras por 6-5, mais o treinador 7-5. O Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Felipe Luiz. Defesa mais palmeirense do que flamenguista. E aí, do meio para frente, mais Flamengo que Palmeiras. Danilo, João Gomes, De Arrascaeta, Dudu, Pedro e Gabigol. É o que falaríamos já automaticamente, né, Tomás? Quer dizer, obviamente o Palmeiras é um time mais sólido defensivamente do que o Flamengo. O Flamengo melhorou muito com o Dorival, né, encontrou caminhos, o Thiago Maia como primeiro volante. O Flamengo encontrou muitas soluções defensivas, né? O Santos no gol, o Flamengo melhorou. Mas o Palmeiras é um time consolidado defensivamente há bastante tempo já. E o ataque do Flamengo é mais poderoso do que o do Flamengo, do que o do Palmeiras. Diga-se, né, o que a gente quiser dizer. Em termos de talento individual, o Flamengo é mais poderoso do que o Palmeiras lá no ataque. Então é normal, eu acho que a seleção dos dois tem mais jogadores de defesa do Palmeiras, mais jogadores de ataque do Flamengo.